Para os estoicos, o divino é a maravilha do universo, o fato de tudo estar conectado em tudo, o fato de que cada pedaço do universo tem uma função e é extremamente ajustada e feita para desempenhar essa função com perfeição. Um homem fica perplexo diante da perfeição desses pedaços do universo e como eles se conectam, se encaixam com perfeição. Sabe que não foi ele quem fez, então chama de divino. Vamos deixar claro isso, cada parte do universo é do melhor jeito possível para cumprir a sua função. Existe uma incrível adequação entre o que as coisas são e o papel que elas precisam desempenhar. O olho humano é o melhor instrumento possível para produzir o efeito de enxergar no homem. O olho de uma águia é o melhor instrumento possível para a águia enxergar. A cerejeira é perfeita para produzir cerejas. Entenderam, né? Tudo que tem na natureza é perfeita para desempenhar a sua função natural. Uma águia com olho humano teria uma vida de águia bem complicada. Uma cerejeira teria uma vida bem infeliz tentando produzir jabuticabas. Vamos pensar juntos. E a nossa adequação a esse universo, o nosso ajuste a esse universo. Seu olho é da melhor forma possível para enxergarmos, o joelho para agacharmos, a cerejeira para produzir cerejas, tudo é do melhor jeito que poderia existir. Então podemos concluir que nós também temos na nossa natureza o que há de melhor para cumprir com o nosso papel. Vamos levantar algumas questões como os pensadores estoicos. Primeiro, qual o nosso papel? Segundo, quais são os atributos da nossa natureza? Deve existir uma incrível correlação entre os dois. Se eu tenho um enorme talento para a pintura, é porque o meu papel no universo deve ter a ver com isso. E o mais interessante é que esse meu talento é o melhor possível para cumprir a minha finalidade, que é a de pintar. Não existe nada sobrando, nada que não se encaixe nem dentro de nós, nem fora de nós. Os nossos recursos são imprescindíveis, os melhores possíveis para conseguir cumprir a função que é a nossa dentro do universo. A moral sempre teve a ver com as nossas escolhas a respeito de como vamos agir, porque a vida sempre nos dá alternativas e nossa conduta pode ser sempre uma, outra ou outra, sempre há um monte de caminhos a percorrer e a nossa conduta escolhida por nós fará jogar fora tantas outras que poderíamos ter escolhido, mas que por algum motivo decidimos não escolher, não agir daquela forma, não viver daquele jeito. Os estoicos davam lições, mas são lições bem diferentes que aprendemos em nossas escolas ou faculdades nos dias de hoje. Porque a base do nosso ensino é teórica. Aprendemos estudando por livros, decorando algumas coisas e cuspindo esse aprendizado em um pedaço de papel que chamamos de prova. Eu vou provar que aprendi algo simplesmente escrevendo algumas palavras ou marcando um X na resposta correta. Até se você cursar uma faculdade de filosofia hoje em dia, será bem diferente do que na época da escola filosófica estoica na Grécia Antiga. Nos dias de hoje, você ouviria professores falando sobre várias escolas filosóficas, iria ler textos de vários pensadores importantes da nossa história, fazer um resumo sobre algum assunto, ou seja, bem teórico mesmo. Agora vamos lá, na escola estoica na Grécia Antiga não era assim. Ela propunha cursos práticos, portanto, a filosofia se traduzia em condutas e comportamentos. Você era levado a agir, você aprendia as coisas ensinadas pelos estoicos fazendo, como no curso de artes, música ou teatro. Vamos pensar, o que será que poderia atrapalhar a busca por uma vida boa? Nesse ponto, os estoicos acreditavam que a sociedade, como se apresentava naquele momento, convicções sociais, os hábitos, as regras sociais, distribuições de prestígio e notoriedade, tudo isso que existia na sociedade da época e que existe na nossa sociedade até hoje, poderia nos atrapalhar e muito na escolha adequada da própria vida. Por isso, os estoicos ensinavam a enfrentar a pressão social. Eles mesmos se submetiam a situações de ridículo para que fossem ridicularizados, para que fossem agredidos moralmente, para criar uma espécie de casca grossa que os tornaria blindados às pressões sociais. Se você é ridicularizado diariamente, você acaba não ligando tanto para isso. Pelo menos é o que eles acreditavam. Zenão, grande pensador e fundador da escola estoica, falava que ele puxava um peixe morto por uma corda pelas ruas como se fosse um animal de estimação, como se fosse um cachorrinho mesmo, sabe? No intuito dos outros zombarem dele.
rirem dele, chamarem ele de maluco, ser ridicularizado mesmo. Ele fazia isso para aprender a se proteger da pressão social, não se deixar abater pelas opiniões dos outros. Se essa história é verdade, eu não sei, mas o importante é o recado que ela transmite. Se você tem convicções e você se deixa abater pela opinião alheia, pelo ridículo que a sociedade lhe impõe, você irá acabar fragilizando suas convicções e deixando-se levar no piloto automático da sociedade. Quantos escolheram fazer direito porque todos da família falavam: o negócio para se dar bem na vida é fazer direito. Aí você faz o concurso público e pronto, tem um vidão. Aí você faz direito, mas nunca foi a sua praia, vira um advogado bem mais ou menos. Como não era a sua praia também estudar muito, nunca conseguiu passar em algum concurso público. E aí a vida passa sem você atingir seu potencial máximo. Esse é o malefício da pressão social que o Zenão falava. Ela lhe desvia do seu papel do universo. Para os estoicos, a nossa natureza é o nosso guia. Ela é o melhor jeito possível para que possamos nos ajustar ao universo, cumprir a nossa finalidade. Portanto, se descobrirmos qual é a nossa praia, descobrirmos qual é a nossa verdadeira natureza, iremos saber qual o nosso lugar no universo. Mas a sociedade pode atrapalhar você nessa busca da sua verdadeira natureza. Ela irá lhe julgar, irá lhe impor algo, irá colocar você em um molde, em uma caixinha pré-formatada. Por isso, para os estoicos, o grande treinamento da filosofia é enfrentar o olhar do outro, criar casca, não se deixar abater pela opinião dos outros. Agora, há uma possibilidade que é incrível quando acontece. E se ela acontece com você, você percebe que realmente o que você faz é da sua natureza. Você descobriu o seu papel. Quando a sociedade aplaude a descoberta da sua natureza, quando a sociedade reconhece o seu talento natural, isso costuma acontecer com algumas pessoas. Fique claro que só acontece com algumas pessoas. Aí é como uma combinação mágica, perfeita, entre viver de acordo com a sua natureza e receber os aplausos e elogios da sociedade quando é do seu interesse. Mas não fique achando que a sociedade irá lhe aplaudir e reverenciar só porque você descobriu a sua natureza. Como eu falei, isso só acontece com algumas pessoas. Você pode ter descoberto a sua natureza e ninguém lhe aplaudir, mas você achou o seu papel no universo e está desempenhando da melhor forma possível. E aí, você sabe qual é o seu papel no universo?